Olá, bem-vindos de volta. Estamos aqui novamente para falar um pouquinho sobre prótese fixa. Hoje o tema é onlay e eu sou o professor Cristiano Pires, professor aqui da casa, da UEA. Tá? Eu sou professor de prótese fixa e hoje eu estou com uma convidada ilustre aqui, que também é da disciplina de prótese fixa. Pode se apresentar. Obrigada, Cristiano. Obrigada pelo convite. Meu nome é Sibila Dias e eu sou professora de prótese fixa também, justamente com o Cristiano, da disciplina de prótese fixa aqui da UEA, na graduação. E também coordeno alguns cursos de especialização, então a gente já trabalha com prótese fixa há um bom tempo. E hoje nós viemos aqui falar um pouquinho com vocês sobre onlay, que é um trabalho bastante realizado nas clínicas odontológicas, aqui mesmo na faculdade, na UEA, e também no consultório. Vocês vão gostar. É um tema atual, é um tema que às vezes gera muita dúvida do dentista na hora, né? Porque a gente tem hoje uma gama enorme de materiais novos, de cimentos novos, e a gente vai tentar passar um pouquinho da nossa experiência aqui e deixar um pouco mais fácil o entendimento aí do que seria o sistema onlay, ok? Isso aí. Então, vamos começar. Vamos começar. Bom, o sistema onlay, o conceito de onlay seria preparos extracoronários, né, seriam preparos diretos ou semidiretos que envolvem uma ou mais cúspides de um dente. Por que a gente pensa em uma onlay? Bom, quando a gente examina um dente, por exemplo, um dente tratado endodonticamente, esse dente, dependendo do grau de perda de estrutura, a gente vai olhar o seguinte: da ponta da cúspide até a ponta da outra cúspide, se eu perdi muita estrutura ali, eu não posso indicar um tratamento direto, uma inlay, porque o material restaurador ele não é semelhante a uma rolha. Eu não estou pensando ali que esse material ele é mais, ele recebe a carga e dissipa a carga de uma forma tão harmônica. Tá? Ele não é capaz de absorver a carga, e sim, eu tenho que pensar que esse material ele vai se comportar de uma forma que ele vai tender a empurrar as paredes, empurrando as paredes semelhante ao que a gente observa no efeito Cunha, onde o material, ao receber a carga, ele vai tender a empurrar as paredes para distante. E dessa forma a gente tem um grande risco de fratura de cúspide, fraturas importantes aí que às vezes comprometem até a manutenção desse dente em boca, tá? Às vezes não é possível nem fazer um aumento de coroa, uma tentativa aí de recuperação dessa estrutura. Então, a onlay ela vai se basear no pensamento que a gente vai trabalhar com algo semelhante à tampinha da Coca-Cola, onde essa tampa ela envolve as cúspides que estão ali mais fragilizadas, e a resultante das forças não é empurrar o material de encontro às cúspides, de encontro às paredes externas, e sim ele tende a aglutinar essa carga em direção à raiz do dente. Então dessa forma a gente vai estar preservando a estrutura dentária. E isso vale tanto para dentes vitais quanto para dentes não vitais. Então vamos falar um pouquinho sobre as indicações de onlays. Então vamos lá. Gente, lembrando que inlay, na verdade, né, falando um pouquinho das inlays, nem existe mais, né? Aqueles trabalhos indiretos para confeccionar uma restauração classe 1, por exemplo, hoje com as nossas resinas já muito evoluídas, e sistema adesivo evoluído, não se faz mais inlay, tá? Por isso que nós estamos entrando já direto nos onlays, tá bom? E qual é a indicação do onlay? Primeiro, eu só indico quando há uma perda de estrutura dentária grande. Ora, se o onlay ele é aquela restauração que envolve cúspides,
Então, logicamente, nas restaurações mais conservadoras, nós vamos usar resina direta, né? Os onlays, os trabalhos de onlay ou é semi-direto ou é indireto, tá? Normalmente. Então, outra indicação, são dentes que tem ou não tem tratamento endodôntico. Então, não é obrigatoriamente, já tratou o canal e por isso eu vou fazer um onlay. Não. Às vezes tem restaurações extensas, na extensão da coroa, que envolveu o cúspide, mas ainda não chegou na endo. Então, eu posso fazer um onlay sim, em dentes que não são tratados endodonticamente, tá? Lembrando que a gente preocupa aí com a estrutura do istmo ali, a estrutura das cúspides. Então, é uma forma da gente preservar a dissipação da força mastigatória, né? Se o dente tem risco de fraturar, a gente vai proteger essa cúspide. Isso. E também prevenindo fraturas futuras, né? E, por exemplo, com as restaurações antigas de amálgama, era muito comum remover a restauração e observar a trinca no fundo dela, né? Por quê? Ela fazia exatamente esse efeito cunha. Entulhava o amálgama ali, vamos supor uma MOD, ou uma cavidade mais extensa, mais profunda, e ela fazia essa cunha. E na hora que a gente vai até hoje, né, a gente remove muito amálgama e troca por resina hoje em dia, e na hora que remove o amálgama é comum achar trincas, exatamente por conta dessa força mastigatória exercida e dissipada para as paredes do dente, fazendo a cunha, como o Cristiano está falando. Outra indicação, gente, como eu estava falando, troca de restaurações de amálgama. Então, olha essa restauração de amálgama extensa, quase que uma RMF, quase que um bloco metálico, né? Então, envolvendo, olha, tanto uma cúspide vestibular quanto uma cúspide palatina, né? É uma OM muito extensa e que você pode olhar que não tem anatomia. É difícil conseguir uma anatomia legal. Você vê que tem fratura ali na mesial, na distal. Então, são, na verdade, perda dentária que precisa de um onlay e não de uma restauração direta, tá? Então, muitas vezes hoje, a gente, para conseguir dar ponto de contato, anatomia, uma oclusão, né, direito, aí a gente parte para uma onlay, tá? É importante também a gente pensar o seguinte, esses tratamentos que a gente faz de forma indireta, eles vão ter um acabamento muito melhor, tá? Indireta ou semidireta, tá? A gente vai trabalhar com o material, condensando o material, às vezes com a resina laboratorial, e a gente consegue dar uma lisura, um acabamento, um encaixe melhor no ângulo cavo superficial. Quando a gente trabalha diretamente em boca, a gente tem outros fatores que podem prejudicar ali o resultado final. A gente vai ter, será que eu consigo fazer um isolamento absoluto? Será que a saliva ou o sangue vão estar contaminando o meu agente ali? Então, para eu ter um resultado satisfatório, eu às vezes faço a opção por um tratamento semidireto, tá? Porque eu controlo mais o ambiente. Isso. E a gente consegue um bom vedamento marginal, uma boa adaptação marginal nos indiretos também. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as vantagens dele já já, tá bom? Uma outra indicação é margem supragengival, tá? Então a gente, por exemplo, olha esse preparo e fala assim, qual é a diferença de fazer isso e um lemur overlay e não fazer uma coroa diretamente, faz logo uma coroa. Por quê? Primeiro, preservação de estrutura dental e depois eu consigo no onlay deixar uma margem supragengival, que a gente sabe que isso periodontalmente é maravilhoso, tá? Para o paciente higienizar, para a gente visualizar a margem, a adaptação da onlay. Então, é uma vantagem, tá? E também uma indicação de onlay quando eu posso deixar a minha margem supragengival, tá? Lembrando, gente, que o supragengival aí é mais ou menos 2 milímetros distante da margem gengival, tá? Porque se eu pensar, eu vou colocar no nível gengival, provavelmente você vai ter ali a área de preferência da bactéria, porque é onde justamente tem o acúmulo do biofilme e tem as lesões de mancha branca. Então, por mais bem adaptado que seja uma peça, se você deixou ela ao nível gengival,
você está dando comida e abrigo para a bactéria e futuramente você vai ter ali uma cárie secundária. Tá? Então, se você conseguiu fazer um preparo conservador e ele ficou supragengival, muito bom. Agora, se ele está a nível gengival, a gente vai deixar levemente intracircular, em torno de 0,5 aí intracircular. Tá? Aí já é a proteção da região do sulco. Que já segue um pouco a linha da coroa total, né? Que é mais ou menos isso aí. Que precisa ter essa relação boa entre a gengiva e a nossa peça protética. Olha, uma coisa que eu tô vendo aqui também que acho que vale a pena falar, desculpa, o término, ele deve sempre, gente, deixar o término todo em dente. Vocês veem que tem uma reconstrução no meio do dente, que se usava muito esse ionômero, tipo um ionômero de vidro reforçado por metal. Mas você vê que ao redor, onde vai mesmo a adaptação, o término, todo em dente. Isso aí é uma coisa que ajuda muito no selamento marginal, na longevidade da peça, evitando essa cárie secundária, como o Cristiano está falando, tá? Então, é super importante que a gente consiga, sempre que possível, deixar quase que 100% mesmo a adaptação do nosso onlay em dente, porque não tem adesividade melhor do que em dente, tá? E a gente pode observar na imagem que o ângulo cavo superficial, o contato com o meio externo ali, ele é reto, ele está diretamente ali sem bisel, tá? Então, a gente não faz bisel, porque a gente vai ter ali uma adaptação futura de uma resina ou de uma cerâmica, onde provavelmente vai fraturar. Tá? Então eu tenho que ter corpo de material restaurador. Então eu não posso fazer nenhum tipo de bisel. O ângulo cavo superficial é o único ângulo que vai ser reto aí no meu preparo. Beleza. Mais uma indicação, gente. Fechamento de diastemas. Sim, posterior, fechamento de diastemas posteriores. Vocês acham que só tem diastema anterior? Não. Então, olha, na clínica, na prática, é muito comum, pós-tratamento ortodôntico, né, não conseguir fechar tudo aquilo que o ortodontista pensou que iria conseguir. Ou que ele já planejou no início, ó, aqui eu vou até aqui, não vou conseguir fechar, você fecha depois com uma cerâmica. Então, é comum chegar no consultório da gente, fechar diastemas, tá? Diastemas posteriores mesmo. Para quê? Para como eu falo, reaver o ponto de contato interproximal, porque é super importante para evitar inflamação da gengiva, para o paciente conseguir passar um fio dental, evitar retenção de alimento, né? Então isso é super comum também na gente. Esse caso aí é um caso bonito que a gente depois no final da aula vai mostrar. É um caso que a paciente, ela procurou a gente porque ela tinha vários diastemas na região posterior. Tá? Então, no finalzinho do vídeo a gente mostra o caso completo. É isso. Vamos falar um pouquinho das vantagens agora, né? Por que escolher um onlay? Por que fazer um onlay e não uma restauração direta, por exemplo, né? Então, o onlay ele leva vantagem em muitos aspectos, tá? Que a gente vai falar agora. Um deles para mim é o principal, que é restabelecer o ponto de contato, tá? Porque anatomia, não sei o que, isso tudo a gente até consegue uma boa anatomia com a resina, mas ponto de contato, quem já fez uma restauração classe 2, ou MOD, né, ou MOD, enfim, sabe quanto é difícil a gente diretamente conseguir esse ponto de contato, né? Às vezes consegue, mas pela própria presença da matriz que precisa e tudo mais. Então, isso aí eu acho que o onlay sai ganhando, que é porque nós fazemos fora da boca. Então, o dente em questão pode ser troquelado, ou por mais que seja feito de uma forma semi-direta, no modelo de silicone, consegue-se afastar um pouquinho, ter um ponto de contato mais preciso, né? E a gente sabe que o ponto de contato é super importante para a longevidade periodontal, né? Reabsorção de osso, inflamação da gengiva, como a gente já falou, acúmulo de alimento e tudo mais. Então essa é uma grande vantagem do onlay, por ele ser um trabalho indireto ou semi-direto. Sem contar que você vai estar trabalhando em dentes posteriores, por exemplo, o segundo molar, tanto o inferior ou superior, ele é muito difícil de trabalhar diretamente em boca. Então a gente consegue, dessa forma, uma lisura, um encaixe, uma longevidade desse trabalho por muito mais tempo. Okay.
No modelo dá para visualizar, na boca né? Na mais boca, difícil. às vezes, pelo raio-x a gente vê ficou aquém, né? Bom, outra vantagem que a gente vê no onlay é a resistência maior do que restaurações diretas. Olha, se nós estivermos falando, por exemplo, de restauração semi-direta, até fazemos com resina composta, né? Aí, que a gente vai falar aqui na frente. Aí você vai me perguntar, por que se eu vou fazer com resina composta, semi-direta, por que eu já não faço logo direta, né? O que acontece é que quando a gente faz uma polimerização fora da boca, mesmo que seja com resina composta, na semi-direta, nós podemos fazer uma polimerização adicional. Pegar aquele onlay de resina composta e levar no autoclave. E aí a gente consegue o quê? Uma polimerização por todos os lados também da peça protética. E com isso, as moléculas elas ficam mais juntinhas, mais coesas, e isso dá uma resistência maior a essa restauração, tá? Coisa que a gente não consegue com a direta, né? A gente vai ter menos monômeros residuais, menos né? monômeros residuais. E sem contar que quando a gente faz uma restauração direta, vocês que já passaram pelo dentístico vão saber o seguinte, a gente tem um fator de contração, né? A resina, quando ela é colocada dentro das paredes ali, ela tem a tendência de contrair, de diminuir o volume. Se ela está tendo que ter uma adesão direta sobre a dentina, ela vai ter aquele fator C, o fator de contração, e ele pode ter uma desadaptação, tá? Então ali vai ter uma infiltração. Se a gente olhar essa imagem ali, a gente vê áreas onde teve microinfiltração, aqueles manchamentos, tá? Na nossa peça, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma peça mais bem acabada, uma peça onde não vai ter monômeros residuais, uma peça onde futuramente a gente vai cimentar, e a área de preenchimento com cimento ela vai ser mínima. Então eu não vou ter aquele fator de contração que leve aí uma justificativa de uma infiltração devido ao fator C. Infiltração marginal, né? E pelo próprio sistema de cimentação, né? Que ali nós vamos ter ainda um cimento vedando isso aí tudo na cimentação da semidireta ou indireta. E isso também diminui um pouquinho essa microinfiltração marginal, tá? Outra vantagem, gente, é melhor a anatomia oclusal. Assim, a gente consegue uma boa anatomia, ótimo, mas tem laboratório que faz uma anatomia que a gente tem que tirar o chapéu para eles, né? Eles parece trabalham uma joia, né? Uma joia. E é claro que tem uns também que faz igual uma abóbora, né? Que eu falo, sem anatomia nenhuma, mas tem uns que realmente capricham e faz todas as anatomias subsecundárias e tal, melhor do que a gente, né? E acaba que a gente consegue sim dar uma anatomia oclusal muito melhor do dental, muito melhor do que às vezes numa direta, tá? E até pela resistência também da resina, ela dura, nessa anatomia dura por mais tempo, tá? Por a gente oferecer uma resina ou uma cerâmica que tem uma dureza maior. Outra vantagem é que é um preparo conservador, aquilo que a gente estava falando. Em vez de eu fazer uma coroa total, e acreditem que no passado, não estou dizendo passado muito distante não, estou botando aí 40, 30, 40 anos atrás, o que se fazia aí? Colocava um pino, dente tratado endodonticamente, era lei. Núcleo metálico fundido e coroa total. Agora imagina um dente que tem ainda 3 cúspides, né? Ainda tem bastante, a gente olha, poxa, ainda tem bastante estrutura dental. Basta um aumento de coroa clínico e faz-se um onlay ou até um overlay em cima desse dente e se mantém o dente aí por muito tempo, estrutura dental, né? E porque a gente sabe também que se colocar um pino, núcleo metálico, coisa do tipo, a tendência de fraturar e perder o dente é grande, né? Então, assim, hoje eu digo que a odontologia evolui bastante, que nós conseguimos conservar o dente, a estrutura dental, o máximo possível, tá? Então, no onlay, a gente ganha nisso aí, tá bom? Comparado com uma coroa total, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os materiais que a gente hoje utiliza e alguns materiais que fazem parte aí, que vocês podem encontrar no dia a dia, tá? Entre eles, o que era muito comum, porque ele era um sistema barato, seria umas onlays em metal, tá?
que a gente hoje chama de RMF, que são restaurações metálicas fundidas, né? Esse sistema ele era muito popular e hoje está caindo em desuso por causa das tecnologias mais próprias, mais avançadas aí, né? Então é comum a gente encontrar, vai ter um caso aqui que a gente vai mostrar esse tipo de peça, tá? Mas hoje em dia não é mais indicado, porque toda peça metálica não tem adesividade, então você vai precisar criar retenções mecânicas e isso influi diretamente no tipo de preparo que você faz. Então hoje a gente tem um preparo que é um pouco diferente aí, ou muito diferente dos preparos atuais, tá? Os preparos atuais diferentes dos preparos convencionais. Temos resinas compostas hoje para trabalhar de forma semidireta. Temos blocos de resina feitos para sistemas CAD/CAM, que seriam de fresagem e desenho através do computador. E temos cerâmicas que são uma vasta área também, que vai desde cerâmicas aplicadas manualmente, através do sistema de incorporação de líquido e pó, até cerâmicas injetadas ou fundidas, que é um dos temas que eu falei em uma outra aula. Vale a pena vocês conferirem a aula sobre silicatos e sobre zircônios, tá bom? Legal. Ó, as restaurações, os onlays metálicos, né? Quem for, sempre fala assim, a gente nunca sabe para onde que nós vamos depois que a gente se forma, né? E se for assim para clínica popular, vocês vão ver muito ainda esses bloquinhos metálicos em dentes posteriores, tá? E não só no Brasil, porque esse caso aí é um caso que eu peguei que era um estrangeiro, né? Olha aí. Um estrangeiro, e ele veio com esse bloquinho aí de metal. Olha, era uma restauração que durava 30, 40 anos, né? A gente dizer que não deu certo também é um pouco de preconceito, né, da nossa parte. Mas o que eu digo que principalmente isso que o Cris falou, que o Cristiano falou, que é com relação à adesividade, né, que não tem, e precisa fazer essas retenções, e hoje muito pela estética também, né? Porque se você for oferecer para o seu paciente um bloco metálico, ele vai dizer, meu Deus, não quero isso não. Né? A não ser que ele seja um pirata, né? Ou esses rappers, né, que cantam trap, agora eles estão colocando, até tem um nome específico para isso. Mas enfim, normalmente no consultório as pessoas não querem mais por conta da estética, tá? Ele era até conservador, fazia-se um bisel e tal, mas dependia muito do cimento, fosfato de zinco altamente solúvel, ou seja, enfim, realmente ficou por passado isso aí. Mas a realidade hoje é remover esses onlays metálicos e utilizar onlays estéticos, né? De uma forma geral. Mas tá aí para vocês conhecerem. Quem nunca viu, dá para ver aí um onlayzinho, tá? Formas de confecção. Então, aquilo que a gente estava falando, semidireta ou indireta, tá? A semi-direta é aquela onde a gente molda e faz um modelinho em silicone ou em gesso mesmo, tá bom? Se vocês olharem essa foto de baixo, é um modelo em silicone próprio para modelos, tá? Tem um da Volco, tem várias marcas que usam, né? E aí é uma réplica, em vez de ser em gesso, faz em silicone. Qual é a vantagem? Ele tem uma leve maleabilidade, onde a gente consegue dar o ponto de contato. Pode ser feito também com poliéster, tá? Quem conhece da GC, o antigo Impregno, pode ser feito também, tá? Ou até mesmo a pasta leve do silicone de adição, onde a gente pode abrir um pouquinho e conseguir dar o ponto de contato. Mas é com resina composta, gente, feito diretamente aí, faz anatomia, tudo bonitinho, polimeriza, aí consegue remover, polimeriza por baixo, aquilo que nós falamos, pode fazer uma polimerização adicional, liberando mais ainda os monômeros, deixando as matrizes mais coesas, né? E dando maior resistência ao dente. Nessa parte aí de resinas, a gente tem que ficar atento porque existem vários tipos de resinas no mercado, tá? E existem resinas que têm uma resistência muito maior. Então, de preferência,
procurem aquelas que são nanoparticuladas de zircônia, por exemplo, que vocês conseguem dar uma lisura melhor. Se eu pegar uma resina que tenha partículas muito grandes, provavelmente você não vai conseguir dar um polimento adequado. Ela vai ficar fosca, ela vai ficar feia, tá? Então procurem trabalhar com resinas que são às vezes um pouco mais caras, mas que garantem aí o sucesso e a longevidade desse trabalho. Resinas condensáveis, né? E resinas que permitem uma anatomia, não é aquela que você faz a anatomia de uma cúspide, quando vai para outra, a outra já desmoronou. Então, resinas com muito monômero, né? Não é legal. Mas, como ele falou, como o Cristiano está falando, as nanoparticuladas são as mais indicadas, tá? E também, gente, hoje nós temos os blocos de resina, que para ser feito de forma fresada, tá? E as resinas que podem ser feitas também injetadas. Eu quero só voltar um pouquinho numa coisa aqui com relação ao onlay metálico. Pode ser? O que acontece, gente? Nessa época do onlay metálico, as porcelanas, elas eram muito friáveis, elas não eram reforçadas, né? E nem filtradas. Então, os onlays de porcelana que tentavam fazer, era comum quebrar muito, tá? Apesar de deixar o término bem com uma espessura grande e tudo, mas eram porcelanas puras, que a gente chamava, feldspática, muito friável e quebradiça. É por isso que também que não se fazia antigamente. E hoje nós usamos porcelanas infiltradas, injetadas ou reforçadas, tá? Como de silicato de lítio, tudo, zircônio, que permite uma força mastigatória posterior muito grande, e a fratura hoje em dia é muito pequena, tá bom? É interessante porque a Sibila lembrou de uma coisa boa. Na verdade, quando a gente fazia restaurações em metal somente, a gente conseguia uma espessura muito fina do metal, de 0,5, 0,7, e acabava que era um trabalho conservador. Porque se a gente fosse fazer da cor do dente, você iria precisar de espessura do metal para ter o corpo ali, e sobre ela ia ser aplicado um opaco e uma cerâmica. Aí aquela espessura que era de 0,7, 0,5, iria ter que ter um desgaste maior para caber 1,5, para caber todos os componentes. Isso não é nada conservador, né? Nada conservador. Por isso partia muito para a cura total logo. Tá bom, gente? Só isso aí que eu lembrei, que eu achei que vale a pena. Então, voltando aqui para a forma de confecção, nós temos, como eu falei, da forma semidireta, e temos as fresadas e as injetadas, tá? Então, hoje, eu digo hoje porque é uma coisa realmente nova, acredito, de alguns anos para cá, uns 5 anos para cá, que as empresas começaram a desenvolver. Porque o CAD/CAM hoje é uma realidade, né, do consultório, não tem pra onde fugir, não tem mais como retroceder, né, o fluxo digital e tudo. E sempre teve blocos de resina, de cerâmica, zircônia, etc. Mas as resinas estão surgindo agora, tá? Porque são resinas mais resistentes, né, melhores, e já sinterizadas, já condensada, e consegue esse trabalho tão lindo quanto, tá? E sabe-se que a resina, ela tem um módulo de elasticidade mais semelhante ao do dente, e que a porcelana e zircônia é muito mais dura, né? Então acaba que o dente sofre um pouquinho na hora do esforço oclusal, né? Principalmente então, o antagonista, né? Principalmente o antagonista, que ele acaba sendo desgastado, né? E com as resinas não. Então por isso existe realmente essa tendência atual de fazer tudo mais com resina. E por que não fazer fresada também de uma forma indireta? Então hoje nós temos as indiretas, tanto fresada em resina quanto em porcelana, tá? Os onlays tanto em resina quanto em cerâmica, tá bom? Tem um caso que vocês vão ver aqui mais pra frente, que eu utilizei um sistema sistema resinoso para recuperar a estrutura do dente. O que seria vantagem se você pensar com relação a uma cerâmica? Além de ter ali uma certa flexibilidade maior, né, ser mais compatível aí com o desgaste natural do dente, ela não vai no forno. Então você consegue fazer uma fresagem dela e o acabamento é com brocas, é com borrachas, e então você acelera o seu processo, tá? Então a gente vai ter ali uma comparação depois. Eu vou mostrar um caso que eu fiz onde eu precisava de otimizar o tempo, porque era um paciente que não tinha muito tempo para ficar aqui em Manaus, né?
ele tinha um tempo limitado, ele era um estrangeiro, eu precisava fazer algo que durasse, mas que fosse de alta qualidade. Então eu optei por fazer um bloco de resina. Legal. Isso hoje é realidade muito, muito marcante no consultório, tá? E aí as cerâmicas, né? Um exemplo de cerâmica de onlay de cerâmica que a gente faz muito ainda, né? É impecável, eu acho, a cerâmica no sentido de anatomia, lisura, né? Ponto de contato, adaptação. Então vocês podem olhar aí nesse modelo, nessa primeira foto, no modelo de gesso, que ele está troquelado, né? Partido, cortado. Significa dizer que o laboratório cortou, tirou esse dente, fez todo, você consegue ver o término, consegue ver a adaptação, não tem falha aí, entendeu? Aí depois volta de novo para o modelo e consegue dar o ponto de contato proximal. Então isso aí é uma grande vantagem de fazer um onlay de uma forma indireta ou semi-direta, tá? Se a gente pensar hoje no material cerâmico, ele ainda continua sendo um material que mais se assemelha à estrutura dentária, tá? Por quê? Porque ele vai ter uma translucidez compatível com o esmalte e uma opacidade semelhante aí à dentina, né? Ele às vezes é utilizado para mascarar um substrato escuro. Então, se eu tiver um dente muito escurecido, com a resina às vezes eu não consigo completar ali, mascarar essa estrutura, ou às vezes eu tenho um preenchimento metálico, né? E com a cerâmica não, eu posso usar uma cerâmica um pouco mais opaca e na parte externa eu faço ali uma maquiagem para ela ficar mais parecida aí com os dentes, passar desapercebido. Né? Ela mimetiza bastante os dentes. Eu digo que a melhor prótese que existe no mercado é a prótese odontológica, né? Não existe nenhuma que esconda mais do que isso. Então, técnicas de preparo. Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre como é o preparo do dente para receber um onlay, tá? Nós vamos primeiro falar sobre o preparo tradicional, que não caiu em desuso, mas porém hoje tem outras formas de ser feito, tá bom? Então as brocas que nós utilizamos são, parece muita, mas a gente acaba usando pouca, umas 2 ou 3, e aí no caso o resto é mais para polimento, tá? Então a 2135, 4138, a esférica, 1014, tem as pontinhas de lápis de 2200 e as de polimento. Essa última broca que eu quero chamar um pouquinho mais de atenção para vocês, que é a broca 3131. Gente, quando a gente fala de onlay, esse é o nome da broca, tá? Se vocês olharem, ela é já trapezoidal e ela já dá uma expulsividade que a gente precisa no preparo de onlay. A gente tem que imaginar que o onlay, ele é indireto. Então eu faço fora da boca e depois ele tem que encaixar no meu preparo. De forma passiva, De forma passiva. Então, senão ele quebra. Então eu não posso fazer nenhuma cavidade convergente para a oclusal, tá? Elas são sempre expulsivas, divergentes para a oclusal, tá? E essa broca, ela já me dá essa divergência necessária, ela já arredonda os ângulos internos e deixa a parede pulpar plana. Então essa broca, ela é excelente, a gente não consegue fazer um onlay melhor, com preparo melhor do que se não usar essa broca, tá bom? É a dica que eu dou pra vocês. Se vocês repararem, a ponta dela é arredondada, ela vai arredondar aí os ângulos internos, né? Isso, que tudo no onlay se resume a isso, ângulos internos arredondados e paredes expulsivas. Então vamos lá, passo a passo, vamos começar com um onlay com envolvimento de apenas uma cúspide, tá? E aí, como é que seria esse preparo? Nós podemos preencher o dente todinho com resina e para poder fazer um preparo melhor, ou visualizar, ter ele em mente, preenchido, e fazer preparo a partir dali. Mas o passo a passo... O importante vocês entenderem é o seguinte, na imagem ali parece um dente rígido, tá? Em boca você vai ter dentes que já sofreram. Então, uma das dicas, e principalmente de quem está iniciando nesse processo, seria a reconstrução total, né? Um preenchimento total das estruturas para depois você partir daí para o desgaste. Então a gente faz muito isso, porque fica melhor, a gente tem uma noção de espaço, né?
Quem já tá no nível hard, vamos dizer assim, aí não precisa fazer, já consegue visualizar mentalmente, mas no início é bom, tá? Então, tá, a gente vai fazer primeiro a cavidade oclusal, redução oclusal, tá? Com essa broquinha que eu falei pra vocês, 21,35, mas pode também ser feita com a esférica, tá bom? Quem não tiver essa broca. E aí nós vamos estender para proximal, tá vendo? E faz-se uma cavidade proximal. A cúspide perdida em questão, ela é reduzida. Então, faz-se uma redução oclusal nela, que pode ser feita com a 21,35, de mais ou menos 1,5 mm. Diminui ela 1,5 mm. Essa cúspide palatina aí que vocês estão vendo, tá? Por que reduz? Porque às vezes tem só a pontinha da cúspide lá em cima e se nós preservarmos, a chance dela fraturar é grande. Às vezes o esmalte está sem apoio em dentina. Então nós queremos deixar a cúspide que vai receber a restauração mais reforçada, apoiada em dentina, tá? Com uma espessura legal. Então a gente vai fazer a redução dessa cúspide somente. E aí mostrando, ó, a caixa proximal que foi feita. Aliás, essa foto deveria estar lá. Então, a extensão da oclusal desce na proximal. Então, vocês conseguem reparar que tem 2 níveis aí, tá? E aí, a partir daí, vai ser feita a redução da cúspide em questão, que vai ser reposta. Então, vocês percebem que, ó, foi feita a redução da cúspide e por fora foi feito um degrau, tipo um degrau, um chanfro, algo ali para fazer o que? A cobertura dessa cúspide. Então ela vai ser totalmente coberta pela restauração e por isso eu preciso dar um término ali ao redor dessa cúspide, tá? Se vocês repararem que todas as estruturas ali, elas estão com ângulos internos arredondados, tá? Tanto a parede pulpar, quanto a axial que une a parede pulpar com a gengival, ela tem um certo grau de arredondamento, tá? E depois, ao redor da cúspide envolvida, todas as estruturas arredondadas. Por quê? Se você deixar alguma área com um ângulo vivo, primeiro que você vai ter um problema ali com o laboratório, que às vezes essa ponta vai fraturar e você não vai conseguir encaixar essa peça no seu paciente. Porque no manequim, no gesso, vai ter aquela fratura, vai ter uma cobertura naquele local e na boca não, né? E se você conseguir, o laboratório conseguiu copiar aquele ângulo vivo, ele vai ser uma área de propagação de trinca. Então, às vezes está tudo bonitinho, mas aquele ângulo, ao receber a carga mastigatória, transmite ali uma tensão que gera a trinca do material. Beleza. Só que nem sempre é só uma cúspide que é envolvida no onlay, né? Às vezes todas as cúspides são envolvidas e a gente não tá passando, né, para eles, eu acho. Não, é um pouquinho atrasado. Tá. E aí nós partimos para um preparo que a gente chama de overlay, tá? Que é um envolvimento de todas as cúspides da coroa, tá? Coronária. Quando eu tenho um envolvimento, a cárie foi extensa, suficiente, que eu tenho envolvimento de todas as cúspides, nós vamos começar fazendo uma redução oclusal, semelhante ao que a gente faz para a coroa total, tá bom? Então, a gente vai com a broca 21,35 e faz os sucos de orientação, que nem tá mostrando aí, com a profundidade todinha da broca, porque eu quero ali realmente espessura, coisa de 1,5 mm, tá? E vou aplanando, vou ligando esses sucos de orientação, fazendo a redução de toda a oclusal primeiro, tá? Depois disso, eu vou fazer a caixa oclusal, que daí eu já vou com a 31,31, aquela broca que eu falei de onlay, né? E vou fazendo a caixa oclusal, tá bom? Se não tiver, pode ser com a 41,38 também. Então, a caixa oclusal nós vamos fazendo e vamos estendendo ela para as proximais. Como agora a cobertura vai ser total, que é uma overlay, eu estendo para ambos as proximais, tanto mesial quanto distal. Na anterior, que era uma cobertura apenas de uma cúspide, nós vamos estender para proximal só próxima àquela cúspide, tá? As outras cúspides ficam preservadas,
tá bom? Então eu faço a minha caixa oclusal e depois eu vou estendendo para proximal, tá? Passou tudo, né? Ai, desculpa, aqui, como lá tem um delay, né? Pronto, aí ó, vou estendo para os proximais, tá vendo? Agora, é como o Cristiano falou, olha a característica dessas caixas proximais. Expulsivas, tanto para proximal quanto para oclusal, tá bom? Então, ó, aí vocês já conseguem ver a redução oclusal total, a canaleta oclusal e as proximais. Lembrando que nessa imagem a gente não consegue perceber, mas como foi feitas as canaletas oclusais, você vai ter ali nuances do que seria as cúspides, tá? Nessa imagem não dá para perceber, mas de lado a gente vê o tanto que foi desgastado de forma homogênea, sem cortar as cúspides, né? Sem cortar preservando as vertentes, né? Porque nós precisamos dizer para o laboratório onde que estão as cúspides, onde estão as vertentes, onde é o suco principal, tá bom? Para ele poder fazer a anatomia, senão ele faz deslocada, faz a anatomia da cúspide deslocada. E olha, e aí como vai ser? Ó, já fiz as caixas proximais e agora eu vou fazer a cobertura das cúspides, tá? Tanto vestibular quanto palatina, porque nesse caso estamos falando de overlay. Então reparem que o preparo ainda fica supragengival, uns 2 milímetros. Essa cobertura pode ser até menor, pode ser coisa de 1,5 milímetro, tá bom? Mas a gente precisa fazer aquela cobertura que é aquele caso que o Cristiano falou logo no início da tampa de Coca-Cola, né? Se eu simplesmente fizer uma caixa oclusal, eu vou fazer o que talvez uma cunha, um efeito de cunha. Dessa forma, eu estou ferulizando, unindo todos as cúspides e preservando e conservando. Quando vier um esforço mastigatório, de uma forma tangencial, ali elas vão estar todas seguras e protegidas. Tá? Uma farinha do arenil, um caroço no feijão, né? Porque a nossa realidade, a nossa alimentação aqui no Amazonas é essa, né? A gente come muita pedra. Mastiga muito caroço, muita pedra. É assim que a gente trabalha mesmo. E eu não posso chegar para o meu paciente e falar, olha, a partir de agora eu vou fazer esse overlay em você e você não come mais farinha, né? Como que eu vou falar um negócio desse? Então nós temos que realmente fazer um preparo que proteja as cúspides, tá? Aqui está um caso clínico, olha, para vocês verem de overlay. Então, olha, com todas as proteções de cúspide, redução do oclusal, a canaleta oclusal, as proximais, tá vendo? E toda as cúspides protegidas. Então, nesse caso, a gente fica pensando, poxa, não era melhor uma coroa? Não, gente, acredito que ainda tem mais preservação de estrutura dental assim. E principalmente o término supragengival, que facilita a higienização, escovação, né, do paciente, tá bom? Você olhar ali naquela imagem do troquel, a parte pintada serve muito para a gente se guiar como que está a anatomia. Então você vê que ali foi preservado uma quantidade de cúspide, né? Então a gente sabe onde estão as cúspides ali. Exato. Esse trabalho acabou ficando assim, tá? Depois de cimentado, depois de entregue, que você vê assim uma riqueza de detalhes na anatomia, tudo, até o tubérculo de Carabelli ali, né, na palatina. Foi preciosismo, né? Mas aí consegue fazer uma anatomia bem legal. Não dá pra ver a emenda, né? Isso aí é cerâmica? Cerâmica. Muito bonito, cara. Né? Bom, e agora, como eu falei pra vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre o preparo atual do onlay. Mudou muita coisa? Mudou muita coisa. E tudo que mudou, gente, foi relacionado aos nossos materiais, a evolução dos materiais odontológicos, né? Que é o quê? O adesivo e o cimento resinoso, né? Então, os primeiros cimentos resinosos que surgiram no mercado, eles eram de macropartículas, né? Force, grosso, duro, você chegava até a ver assim, meio arenoso, né? Então ele não tinha um escoamento muito legal, né? E com isso dificultava um pouquinho a cimentação de trabalhos estéticos. Hoje não, os nossos cimentos escoam, tem uma resistência, tem uma carga, eles são excelentes, uma adesividade maravilhosa. Graças a Deus, as empresas realmente investiram em tecnologia, né, e avançou, assim como o sistema adesivo. Os nossos adesivos hoje são maravilhosos, né? A gente não gosta de citar marcas, né, porque ninguém é patrocinado aqui por ninguém, né? Mas nós temos cimentos resinosos, adesivo
muito evoluído, com MDP, com 3 passos, né, com uma adesividade realmente impecável. Então, graças a isso, a gente consegue fazer preparos atuais mais conservadores, né? Porém, à primeira vista, choca um pouco. Então, eu já digo, quebra um pouquinho os paradigmas para a gente aceitar isso aí, confiar nos cimentos resinosos e adesividade atual. Basta lembrar que os sistemas resinosos, eu já postei um vídeo aqui para vocês, mas a gente tem que saber qual cimento que você está utilizando para qual tipo de trabalho, né? Então, existem trabalhos que permitem ali a passagem de luz, são mais translúcidos. Você pode pensar em fazer trabalhos ali com cimentos totalmente fotoativados, mas existem outros que a gente vai precisar de cimentos duais, que estão presa tanto por luz, mas quimicamente também. E dentro dessa família dos duais existe um leque enorme que eu acho que vale a pena vocês aí conferirem o vídeo sobre cimentos, tá bom? Super vale. Que não é o tema de hoje, mas não é o tema a gente de hoje. acaba abordando em alguns aspectos aqui. Tem um caso clínico que a gente vai falar um pouquinho sobre cimentos. Vamos falar um pouquinho, mas não é o foco de hoje, né? Mas realmente, se tem uma coisa que evoluiu muito na odontologia, foram os cimentos e os sistemas adesivos. Então, acho que vale a pena mesmo vocês darem uma olhada para não... Porque às vezes a gente compra um cimento que acha que é bom, caro, e você usa de uma técnica errada, você joga tudo a perder, né? Então, é bom sim saber qual é o material que você está utilizando. Então, gente, é isso aqui, ó. Preparo atual de onlay, basicamente tira ângulos vivos ou esmalte sem apoio, tá? Arredonda tudo. Por que arredonda tudo? Porque hoje a maioria dos laboratórios trabalham com o sistema CAD/CAM. Então, às vezes, um ângulo vivo, uma coisa mais assim, íngreme, o sistema não lê direito. E não consegue fresar direito a tua onlay. E aí causa uma desadaptação. Então, arredonda tudo, deixa tudo expulsivo o máximo possível. E é isso aí. E o máximo que puder em dentes. Para o quê? Melhor adesividade. Então, hoje, basicamente, é isso aí. A gente diz que parece uma pista de skate, né? Preparos rasos, expulsivos e arredondados. Basicamente é isso. O resto preserva o que for, claro, livre de cárie, né? Remove toda a cárie, né? Até porque a adesividade em cárie não existe. Então, a gente tem que pensar muito no quê? Na adesividade, no sistema adesivo e no cimento resinoso, tá? Então, o que eu posso fazer para melhorar isso aí? E pensar o quê? Que é um trabalho indireto que vai ser cimentado ali. Então, com esse raciocínio, você consegue fazer ângulos internos, arredondados, um preparo raso, porque não precisa ser profundo, mantendo a estrutura. Às vezes o dente é bio ainda, a gente mantém a estrutura, e bastante expulsivo, semelhante à pista de skate. Quer falar alguma coisa? Não. Então tá aí, por isso que a gente colocou essa fotinho aí. Então, olhem aqui, gente, a diferença de um overlay convencional, que a gente acabou de falar com vocês, e o preparo de onlay atual. Então, é diferente? É muito diferente, né? Porém, gente, não é que tá errado fazer ou não se faz mais, não se faz... Não, a gente faz ainda os dois, tá? Depende muito do sistema que você vai usar. O teu laboratório usa o sistema fresado ou usa injetado? Qual é a porcelana que você vai escolher? É um zircônio de silicato de lítio, uma feldspática? O que você costuma trabalhar? Então, os preparos estão muito mais ligados a isso, tá? Para você escolher que tipo de preparo você vai realizar. Mas então, preserva tudo que puder de estrutura, deixa tudo arredondado, tira a cárie, protege deixa tudo em esmalte dentina, tá? E pode moldar. Ah, mas isso não vai cair. Não, vamos confiar no nosso sistema adesivo, nosso cimento resinoso. Uma coisa importante de vocês pensarem é o seguinte: tem que raciocinar em tudo que você vai fazer. Não é uma receita de bolo onde que você pega todos os ingredientes ali, mistura e pronto, vai dar certo. Aqui você vai ter que ver o que dá certo com qual material e se isso aí é compatível com o que você acha na boca do paciente, com o que ele apresenta de biológico ali, tá? Então,
o raciocínio tem que ser sempre trabalhado, não é receita de bolo, tá? Eu e a professora Sibila, nosso esforço aqui é sempre te guiar para um raciocínio, para um entendimento do que, ó, existe isso, isso e isso, tá? E na vida profissional de vocês, entendam, você vai ter que oferecer para o paciente o melhor tratamento dentro das condições financeiras que o paciente apresenta também, tá? Então, você vai apresentar para ele, olha, eu tenho esse tipo de material, que eu vou precisar disso, 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 que é excelente para o seu tratamento. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar. Então vamos pensar numa outra opção que seja mais em conta, mas que também seja de excelente qualidade, tá? A gente não pode falar, ah, isso aqui vai durar pouco porque o paciente pagou barato. Não, você sempre procura o melhor tratamento possível dentro do que é oferecido, tá? Porque a condição do paciente conta muito, né? Não adianta você chegar e prometer, querer fazer um trabalho de 100 mil e ele só pode pagar 1.000, né? A gente tem que ter sempre, a anamnese é importante, a conversa, né? É importante também. Bom, algumas considerações são interessantes a gente falar, tá? Que é, por exemplo, o desgaste oclusal. Ele é um pouquinho, precisa ser um pouquinho grande, que é mais ou menos ali de 2 milímetros, mais ou menos. Pode chegar a 2,5, né, contando com as canaletas e tudo mais, tá? Deixar o máximo que puder do preparo em dente, aquilo que a gente tá falando, que a gente conta muito com a adesividade. E a melhor adesividade em dente, né? Claro que se você for fazer um levante de margem numa proximal, foi nivelar o fundo, uma cárie um pouquinho mais profunda, vai nivelar, aqueles pontos ali vão ficar em resina, não tem problema, mas a grande parte do teu preparo, pelo menos 80%, tem que estar em dente, tá bom? O preenchimento e nivelamento das paredes pulpar com resina Flow é o mais indicado hoje em dia, mas pode usar Bulk também, mas a Flow ela é mais utilizada. Lembrando uma coisa, gente, só um detalhezinho, na hora que você for fazer esse preenchimento e nivelamento, se for um dente tratado endodonticamente, você vai simplesmente colocar na dentina o adesivo de 3 passos, tá bom? Aquele adesivo autocondicionante. Você não vai fazer o ácido ali próximo da polpa ou coisa do tipo, isso aí não se usa, tá? E nem vai fazer nenhum tipo de forramento, sei lá, de cal, alguma coisa assim. Isso aí já ficou por passado. Então, hoje, quando você vai fazer esse nivelamento, você simplesmente passa o adesivo de 3 passos, tá? Eu acho que é interessante comprar um adesivo bom, né? Universal, esses universal da vida e tal. E aí você passa, fotopolimeriza e aí por cima aplica Flow para fazer o nivelamento, tá bom? Lembrando que isso é só para nivelar, você não vai fazer reconstruções ali com esse material. É só para você ter uma base que o laboratório consiga depois criar ali uma peça que se encaixa de forma passiva. Exatamente. Quanto menos nivelado, liso, nítido e uniforme tiver o preparo de vocês, quanto menos ele for, pior vai ser a adaptação da peça. É isso que a gente tem que pensar. Então, quanto mais liso, nítido, uniforme, que eu digo que é um mantra na odontologia, na prótese fixa, isso aí vai garantir uma boa adaptação da peça protética, tá bom? Porque dificulta com muitos depressões e tal, vai dificultar a confecção da peça protética pelo laboratório, tá bom? Arredondar os ângulos internos, isso aí é super importante, tá? Para evitar, porque você vai moldar, se ele fizer uma peça injetada, por exemplo, vai travar ali dentro, pode quebrar. Então, o arredondamento dos ângulos internos e a expulsividade é super importante, tá? Ângulos cavo superficial reto sem bisel. O bisel, gente, utilizava muito, ainda se utiliza hoje na resina composta, né? Mas se utilizava direta, né? Resina direta, né? Resina composta direta, mas se utilizava nas restaurações metálicas. A porcelana é muito fininha, vai ficar muito fina e pode quebrar ali. Então, a gente pode usar ou um chanfro mesmo longo ou mais um ângulo reto, mas com ângulo interno arredondado, tá? E, por último, uma consideração que a gente está falando aqui, que é confiar no sistema adesivo e nos cimentos atuais, porque essas empresas
que a gente trabalha, investe muito nisso aí, em pesquisas e tudo, para ter no mercado, lançar no mercado, nós temos à mão produtos de qualidade nesse sentido aí, tá bom? Para realizar as nossas artimanhas, né, hoje na odontologia. Vamos falar um pouquinho agora sobre endocrown, tá? Quando a gente pensa em endocrown, na verdade, o que tem que vir à cabeça é que, na verdade, ela é uma grande overlay, tá? Ela é uma grande cobertura de tudo, tá? Então, quer falar das vantagens primeiro? Podemos falar das vantagens, né? A overlay, gente, ou desculpa, a endocrown, ela veio para substituir, queria só fazer uma consideraçãozinha, é aquele negócio de núcleo, coroa e tal, não sei quantas idas e vindas de laboratório e tudo mais, e duas consultas, você prepara numa, molda, manda para o laboratório, na outra você entrega. Então, coisa que antes, na época do Cristiano, ele fazia ele fazia 5, 6 consultas. Ele fazia 5, 6 sessões, hoje se faz em 2. Isso, o paciente não quer ficar, né, indo toda hora no consultório. E pra gente também, muito tempo clínico onera, né? Então, realmente, ela economizou bastante esse tempo clínico. E mesmo as endocrowns evoluíram bastante, né? Então, ela utiliza a câmara pulpar como retenção. E eu quero só deixar aqui já de cara, bem claro, que não é como uma núcleo e coroa estojada que tinham antes, unidos, né? Como é que chamava? O pivô, o famoso pivô, que era coroa unido com pino junto. Não é isso. São materiais diferentes, formas de pensar diferentes. Porque algumas pessoas mais antigas questionam, tinha um pivô antigamente, isso não dava certo, né? E por que agora vai dar e tal? E aí nós vamos falar aqui com vocês sobre isso. Por que hoje dá certo? Bom, a indicação maior da endocrown é em molares. Isso aí já está consolidado na literatura. Já tiveram vários estudos, né? E com molar é eficácia, é 100%. Então, mas por que molar? Porque o molar, ele recebe aquela força oclusal mais no sentido do longo eixo dele, né? Então, se ele estiver bem ajustado na lateralidade, ele nem toca, né? Então, ele recebe o quê? Uma força oclusal no sentido do longo eixo dele. Beleza. Agora, já para dentes anteriores, que recebe uma força oclusal, uma carga oclusal no sentido lateral, né? Diagonal, tangencial, essas forças mastigatórias, elas precisam sim ainda de ter uma retenção um pouquinho maior, tá bom? Então, em molar já tá batido o martelo, vocês podem fazer de olho fechado. Eu já fiz até em pré, nunca me arrisquei a fazer em dentes anteriores, porque justamente a gente entende um pouco dessa biomecânica. Ora, canino, guia de desoclusão, lateralidade. Centrais, guia de desoclusão protrusiva, né? Então, vamos nos manter o que a literatura fala, a nossa indicação, que é em molares, tá? Remanescente coronário tem que ter mais que 3 milímetros supragengival. Então, se vocês pegarem só a raiz de um dente, não tem mais nada, só você vê, pode fazer aqui sem núcleo, sem pino, sem nada, sem estrutura nenhuma, vou fazer uma endocrown. Não. Eu preciso de ter uma estrutura coronária por volta de 3 milímetros, porque eu preciso de profundidade da câmara pulpar. Eu preciso de férula, que a gente vai falar já já, tá? Então, se eu não tiver pelo menos os 3 milímetros supragengival, eu não consigo fazer essas características para ser uma endocrown. Eu tenho que, não que o dente está condenado, mas aí a gente parte para pino de fibras de vidro e uma coroa de porcelana. Já é um outro diagnóstico, parte para um outro tipo de tratamento, tá? Profundidade de câmara pulpar, como eu estava falando, eu preciso desses 3 milímetros, porque se eu não tiver profundidade de câmara pulpar, está contraindicado a endocrown, tá? E eu preciso de ter uma espessura esmalte dentina por volta de 2 milímetros. Então, depois que eu tirei cárie, tirei todo o esmalte que está ali frágil, trincado, sem apoio em dentina, eu preciso ter ali mais ou menos de 2 ou mais
tá? Espessura de esmalte dentina, para que eu possa fazer essa férula e para que haja uma resistência realmente na minha estrutura. Isso. Então vejam que não é todo o caso que é indicado uma endocral, tá? Isso é importante a gente pensar que a gente vai medir essa espessura depois do preparo feito, tá, gente? Sim. Que às vezes a gente está ali preparando e você vê que não vai sobrar nada, as estruturas estão sem apoio. Então, depois que você fez, aí viu que é possível, aí você parte talvez para endocrown, né? Isso. Lembrando também que é importante você pensar na relação com um dente oposto, né? Muitas das vezes acaba sendo indicado uma endocrown porque você não tem a altura para colocar pino e coroa. Então, aquilo ali acaba contraindicando, principalmente em pacientes que têm coroas clínicas já mais curtas, e você não vai ter espaço para trabalhar. Então, a gente às vezes faz a opção de fazer uma endocrown. Isso é muito, muito comum, importante. Então, olha aí, a espessura do esmalte dentina, né, de 2 milímetros, mostrando aí que fica tudo em dentina, esmalte, ó. E a expulsividade, tá? Ainda com uma profundidade de câmara pulpar, expulsivo e arredondado, tá? Bom, então o preparo, como a gente já está falando, aproveita a câmara pulpar como retenção, tá? Antes se estendia para dentro dos condutos, 2 milímetros, assim, para ter um travamento, e com o tempo foi vendo que, além de dificultar a confecção da peça protética, e quando chegar do laboratório dificultava um pouco a adaptação, verificou que não havia necessidade, porque a retenção é feita pela câmara pulpar e não por essas micro retenções dentro do conduto. Então hoje nós não fazemos mais essas retenções dentro do conduto, tá? Nivelamos ali a câmara pulpar e utilizamos mesmo a profundidade. Ângulos internos totalmente arredondados, isso aí também é um mantra na prótese fixa hoje, tem que estar tudo arredondado e expulsivo. Paredes internas expulsivas para oclusal, tá? E hoje o que a gente faz? Sela a entrada dos condutos para nivelar a parede pulpar com a resina Flow. Pode usar book? Pode usar book também. Só não gosto de usar o ionômero, tá? Eu selo com resina Flow mesmo. Maior resistência. Né? Maior resistência, tá? Então, olha aqui, esse é um preparo que foi realizado aqui na nossa faculdade, na Policlínica, no estágio 2, tá? Em 2021. Tá até hoje na boca do paciente. Então, já temos aí 4 anos de preservação, 3 anos de preservação. E, na verdade, esse dente foi um dente tratado endodonticamente e o aluno chegou, a princípio tinha sido indicado um núcleo e uma coroa, mas olha quanta estrutura de dente ainda tem. Então, nós optamos por fazer uma endocrown, simplesmente fechamos, tinha bastante estrutura de dente, fechamos, vedamos, selamos, né, as entradas dos condutos, tiramos todo o esmalte sem apoio, cariado e tudo, e fizemos a férula, moldamos e na sessão seguinte foi entregue o trabalho. Então, super rápido e com um bom resultante. Gente, e o que é férula, né? A gente mostrei aqui, só voltando aqui um pouquinho, ó. Tem a férula, que é esse tipo, um chanfro, um término que a gente faz ao redor do dente todo, tá vendo? Essa férula é aquilo que o Cristiano falou da tampinha de Coca-Cola, tá? Ela vai ajudar a dissipação da força e vai proteger todas as cúspides. Então, essa férula é super importante no preparo da endocrown, para proteger as cúspides remanescentes. E tem um trabalho famoso de muitos anos atrás, acho que eu peguei só a fotinho para mostrar para vocês, que ele foi analisar um coto radicular sem férula nenhuma, né? Aí fez uma restauração em cima, com uma férula pequena, com uma férula maior e maior e maior. E ele observou que nas forças tangenciais da mastigação, as que tem maior altura de férula, ela tem uma resistência muito maior e a restauração não caiu. Então, quanto maior a férula, melhor. Por isso que nós não podemos fazer endocrown em dentes que não tenha remanescente dentário, oclusal, tá bom? Coronário, tá? É necessário fazer essa férula. Então, aqui, por exemplo, nesse mesmo preparo, ó, a férula é isso aqui, tá? Esse degrau, esse bisel, pode ser maior? Pode estender um pouquinho mais? Pode, né? Às vezes, o paciente já tá tão querendo uma estética tão assim
próximo do dente, que mesmo sendo um molar inferior, que não vai aparecer nada, ele não quer que tenha uma emenda ali, né, da porcelana com dente, não quer que fique à mostra. Então, às vezes, a gente estende um pouquinho mais no vestibular, o preparo, para ficar esteticamente melhor para o paciente, tá? Mas não há necessidade. Então, tá aí, a férula é feita toda, olha, até do outro lado, ao redor do dente todo, tá? Para garantir a proteção do remanescente dentário. Agora vamos falar de caso clínico, Cris? Vamos sim. Então, pessoal, esse aí é um dos casos clínicos que surgiu. Eu e a professora Sibila fizemos esses casos, todos aqui, quase todos foram em conjunto, tá? E esse caso foi de uma colega até, que é dentista. Ela tinha feito um tratamento ortodôntico, ela tinha perdido um primeiro molar e o ortodontista optou por puxar o segundo molar para a posição do primeiro. Problemas que a gente tem nessa situação. O segundo molar ele não tem a anatomia do primeiro. Então, ali, por mais bem adaptado que ela conseguiu colocar, a gente vai ter áreas de acúmulo de alimento. E ela se queixava de ter impactação de alimento, tanto na mesial quanto na distal. Então, o que a gente optou nesse caso aí? A gente viu que ela possuía já restaurações extensas de amálgama e então a gente partiu para fazer uma remodelação da anatomia desse dente a partir de uma onlay, tá? Então aqui foi feita a remoção das restaurações antigas e as extensões ali para as cúspides que depois ficaram mais fragilizadas e a gente vê que existe um espaço grande para ser contemplado ali, para ter um formato correto, para fechar o diastema. Então, o laboratório confeccionou para a gente ali essa extensão tinha que ter robustez, ela tinha que ter um volume, e quando a gente olha lateralmente, a gente observa ali que foi cumprido o fechamento de diastema, né? Então, a gente não pode estender isso ali para baixo, né? Senão a gente iria envolver problemas talvez de acúmulo de alimento, de bactérias, né? Então a gente deixou supragengival, somente modificando a anatomia, e a gente teve uma superfície de contato maior, tá? Então a gente teve um ponto de contato ali com o premolar principalmente, bem diferente do que a gente tinha antes. Então aqui, numa visão já na boca do paciente. E também a gente optou por preservar o pré-molar, né? Porque poderia fazer uma onlay no pré e no molar para fechar, né? Mas nós optamos também por preservar o pré-molar, né? E fazer uma onlay só no molar. Vocês viram o preparo, gente? Como ficou o preparo da onlay? Então é aquele preparo mais atual, como a gente falou para vocês, né? E reparem que a peça ela tem volume, né? Ela tem ali os ângulos todos arredondados. Então aqui a peça pronta, na arcada de cima, né? Então você pode perceber que ela não chama atenção, ela está extremamente discreta ali, e a gente acaba tendo o olhar para outros dentes. A gente observa manchamentos, a gente observa uma coroa que tem ali já exposição de tecido de raiz, né, escurecido, inferior, mas a última coisa que você vai talvez perceber é que tem uma onlay ali no molar superior. Então esse caso ficou bem bonito. Ela, na verdade, foi feita também no outro dente do outro lado, na outra arcada. Então ali a gente observa também uma restauração extensa de amálgama e a mesma coisa, era o segundo molar sendo tracionado para a região do primeiro molar. Então a relação dela de pontos de contato com o premolar, ela não existe, né? Então, foi feito ali o arredondamento interno todo, né? Então, reparem, parece uma pista de skate, né? Com caixas proximais, tá, gente? Observem que existem caixas proximais ali sim, né? E aqui o remodelamento com a peça, isso aqui é uma coroa de silicato de lítio, né? Então é uma cerâmica, uma onlay cerâmica, né? E aqui na visão lateral
Aqui, mais aproximado, observem as nuances ali das curvaturas internas, tá? Totalmente arredondado, então ela entrava de forma passiva dentro do preparo. E aqui a restauração já em boca, tá? Observem ali o contato no premolar, como que a gente ganhou em superfície de contato, tá? Impacta alimento? Não, porque a impactação de alimento ela é diretamente na região de ponto de contato. Se não tem ponto de contato, impacta alimento. Ali não, tá? Ela consegue higienizar com fio dental sem problema nenhum. O relato da paciente também foi muito positivo. Nossa, mudou muito e tal, não fica impactando mais alimento, então isso também é feedback legal. A gente se preocupa em devolver função e estética, né? Mas para a paciente, como era um dente posterior, o que mais incomodava para ela era a função. E isso aí a gente contornou, tá? Então reparem, não tem como eu transformar esse dente, se não fosse através de uma coroa total, num primeiro molar. O que a gente optou? A gente optou por modificar a anatomia, tá? Preservando a estrutura dentária. Esse dente é vital, esse dente não teria necessidade de fazer uma coroa para ele. Caso clínico 2. Aqui é um caso curioso porque esse paciente ele foi encaminhado para mim de 2 protesistas. Então, normalmente quando você recebe o encaminhamento de outro colega na mesma área, você pode saber que tem problemas aí. É bucha. Né? É bucha, né? Esse paciente ele era um estrangeiro que tinha que ficar muito pouco tempo aqui em Manaus, né? Então ele não poderia se estender por mais de um mês o tratamento. Eu tinha que reduzir aí para 2 semanas e o que incomodava ele não era o molar, né? A preocupação estética dele era baixíssima, né? Ele queria resolver a função. Então ele tinha uma fratura, a gente vai observar aqui o raio-x, a gente observa ali a fratura no pré-molar, né? Ele não queria mexer no molar, então eu tinha que tratar o mais rápido possível esse paciente. Então optou-se por fazer ali um tratamento com uma resina, resina Cadicam, tá? E por sorte eu tinha esses blocos de resina que eu iria usar no mestrado, mas eu só tinha uma cor, tá? E esse paciente, eu perguntei para ele, você topa fazer? Ele, excelente, adorei, é mais claro que meu dente. Tirar o metal já era, né? E ele queria, na verdade, ele tinha 2 lados que estavam com problema, e ele queria um máximo rapidez, e depois ele ia tratar da estética futuramente dos outros dentes, tá? Então ali eu passei um sistema silano, depois o adesivo na peça, e aqui o resultado final desse dentinho aí, que a preocupação dele era o pré-molar, tá? Ah, mas está da cor diferente. Gente, ele tem uma restauração metálica na boca. Então esse pré-molar, ele ficou extremamente feliz. Futuramente ele poderia tratar ali com clareamento os outros dentes e trocar essa peça também metálica, tá? Então ali eu pensei no rapidez, porque não iria no forno essa peça, ela iria só ser fresada e depois o acabamento com borrachas, e eu entreguei esse caso aí por menos de 1 semana para o paciente, tá? Então a resolução para o trabalho foi a mais importante. O caso 3 aqui foi um caso em conjunto com a professora Sibila, tá? A gente fez uma endocrown, tá? Tinha pouco espaço entre as arcadas e tinha uma ampla câmara oclusal, tá? Então aqui é um esquema mostrando por que se pensar em endocrown, tá? Do lado aí a gente tem o tratamento convencional, onde eu iria colocar um pino, um preenchimento, um núcleo de preenchimento e depois a coroa. Se vocês observarem, eu tenho materiais de estruturas completamente diferentes que iriam reagir de forma diferente sobre a carga oclusal e sobre temperatura, troca de temperatura. E eu teria também a área mais sensível de qualquer prótese, que é a linha de cimentação.
E no caso ali, no tratamento convencional, eu teria linha de cimentação entre o pino e o dente, o pino, né, a raiz, o pino e o núcleo de preenchimento, entre o núcleo de preenchimento e a coroa, e também em relação ao dente, e a coroa em relação ao dente e ao núcleo de preenchimento. Sendo que na EndoCrown eu consigo fazer isso aí com um corpo único, um único material, então ele se comporta de forma homogênea, e a linha de cimentação seria somente entre o material e o dente. E isso faz diferença. Tá? Então, nesse caso, a escolha do material aqui vai influenciar diretamente na resposta futura do paciente com relação à mastigação. Lembrando que aqui eu tenho que optar por um cimento adequado e eu tenho que ter os outros requisitos de limitação de altura com relação à arcada oposta, eu tenho que ter ali remanescente coronário para eu conseguir pensar ali em fazer a EndoCrown. Ok? Sim. Então aqui o caso que a gente fez em conjunto, a gente observa ali uma altura já no limiar de pensar em fazer uma coroa total ou uma EndoCrown. Tá? A gente teria que fazer um aumento de coroa clínica na região posterior. Tá? Aqui já é o dente preparado, então observem que ele tinha também uma modificação do substrato, tinha substratos com estruturas de cores diferentes. Tá? Aqui já o dente troquelado no laboratório, a peça confeccionada, então peça com as extremidades todas arredondadas, a polpa ali, a região da câmara pulpar nivelada com com resina Book. Resina Book ou resina Flow? Foi Book. Foi Book, né? A peça já em posição ali com o troquel, já com o acabamento do término cervical. Aqui, o protocolo de cimentação nesse caso, a gente fez ali um tratamento da cerâmica com um ácido fluorídrico, tá? Para expor um pouco dos cristais de silicato de lítio. Tá? Então a gente agiu sobre a parte sílica, né, da matriz da cerâmica. Então aqui, depois que a gente tirou o ácido e secou, vocês observem que eu tenho uma superfície mais fosca. Ali ainda tem um pouquinho de água, né? A gente ia secar depois. Para remover o excesso ou algumas áreas ali que ficaram fragilizadas da cerâmica, a gente pode fazer a opção por o ácido fosfórico. Tá? Então aqui já a peça totalmente seca, já pronta para a cimentação. Na boca, na peça a gente vai passar o sistema de silano, nesse caso aí, que é o agente de união. Depois a gente passou o adesivo. Tá? Aí no caso tem que ser um adesivo universal, não pode ser aquele single bond, tá, gente? O adesivo ali não fotoativei, tá? Eu deixei ali a mínima camada possível, tá? Para ter a adesividade. Mas tem aula de cimentação, né? Que eles tem aula de cimentação. Porque a cimentação é uma coisa muito importante, gente. E tem muitas nuances. Por exemplo, o ácido fluorídrico é um ácido extremamente perigoso de trabalhar. Então ele só é utilizado em peça protética, não deve ser levado em boca. E tem cada cerâmica, tem o tempo, depende da porcentagem. Então acho que vale a pena também vocês darem uma olhada na aula de cimentação. Aqui, para fazer a limpeza das estruturas, a gente optou por fazer uma pasta com pedra pómez e água. Tá? Então, a gente fez ali a limpeza. Observem que a câmara pulpar toda bonitinha ali, selada, as margens sem nenhum tipo de sangramento. Tá? Isso é importante, eu não posso ter contaminação na hora de cimentação. Passado o adesivo, o cimento, a gente optou aí por um cimento dual. Tá? Não está passando para eles essa. Está passando, agora foi.
E aqui já a peça cimentada em boca, a gente observa que o nivelamento oclusal vai ficar ok, né? No final do tratamento, a gente observa o que foi possível a gente conseguir ali de estética, tá? E a princípio a gente pensa, nossa, é uma coroa total ali. Não, ali foi um tratamento de endocrown, tá? Então a gente conseguiu ali um resultado surpreendente. Como é uma região inferior, a gente não tinha preocupação daquela área ali cervical ser um pouquinho mais escura, porque isso ali não iria influenciar no sorriso do paciente. Se o paciente se queixasse disso, provavelmente a gente ia ter que trocar a cerâmica. A gente ia optar por uma outra cerâmica, talvez mais opaca, que iria esconder ali a região mais escura do substrato. Aqui em boca, percebam que acaba que os outros dentes acabam tomando mais a nossa percepção da imagem do que propriamente a coroa que a gente acabou de fazer, a endocrown que a gente acabou de fazer. Então chama muito mais atenção os manchamentos ali em outros dentes, as áreas de pigmentação metálica, por exemplo, no molar superior, do que propriamente a coroa que acabou de ser feita. Tá bom? Então, gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade da professora Sibila de vir aqui gastar um tempinho do seu dia corrido para conversar aqui um pouco com vocês. Né? Passo a palavra à professora Sibila, agradeço aí novamente a vocês. Gente, quero agradecer, Cristiano, por essa oportunidade, pelo convite e espero ter passado para vocês um pouquinho dessa parte de onlay que é super importante na nossa clínica de hoje. Bom, pessoal, é isso então. Eu agradeço vocês, agradeço a oportunidade de estar aqui novamente para dar uma aula para vocês sobre um assunto interessante da prótese fixa. E eu queria agradecer imensamente à professora Sibila por ter se disposto a dar um pouquinho do tempo dela e do enorme conhecimento dela para gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Obrigado, me despeço aqui de vocês e passo a palavra à professora Sibila. Gente, então, olha, eu que agradeço, Cris, pelo convite. É sempre bom a gente estar passando um pouquinho do nosso conhecimento, né? A odontologia, lembrando que a odontologia é muito dinâmica, então sempre as coisas estão mudando muito, a gente precisa estar sempre se atualizando, né? E talvez o que a gente falou hoje aqui, daqui a uns 10, 15 anos nem seja mais isso, mas enfim, a gente está sempre tentando desmistificar um pouquinho a odontologia e passar o máximo de informação para vocês. Aí eu vou deixar aqui embaixo o meu @ no Instagram, Sibila_Dias, ou também Cit Dias, todos dois, e lá tem bastante conteúdo, informação sobre cursos e tudo mais também, tá bom? E nós estamos sempre à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês venham a ter, tá? Dos alunos, lógico, sempre à disposição de vocês. Obrigada, Cris. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até a próxima.